está sendo tratada essa questão da virtude, né? O que é que não é exatamente igual na psicanálise, mas é parecido. E ele, inclusive, defende aqui os sofistas, né? Que ele fala assim, né? O próprio, dentro do diálogo, fala, né? O Gorgias, que era um dos grandes sofistas, dizendo assim, mas ele explicaria isso com muita facilidade. Nós vamos ver qual é o problema, que é o problema do quadrado, dobrar a área do quadrado, né? É o diálogo que ele faz com o escravo. E ele diz assim, o que nós não podemos perder de vista é que não existe um método para ser virtuoso. E ele fala assim, isto não invalida o discurso dos sofistas. O sofista é um prático. Nós somos práticos. Ele diz assim, como não há um método para a virtude, nós buscamos esse método. E ele fala da sistemática. Então ele vai exatamente desenvolver o quê? Uma sistemática para a psicanálise, porque ele diz assim, a teoria freudiana é muito bacana, lá no Além do Princípio do Prazer ele fala muito sobre tudo isso, mas não traz exatamente uma sistemática. E a base da sistemática do Lacan é o discurso, portanto é sofística. Veja que ele está tentando pegar o melhor dos dois mundos, porque ele diz assim, os dois são interessantes, tá? O mundo socrático platônico é interessante, porque ele categoriza, né? Ele tem toda uma coisa já abrindo para este mundo que seria o que nós estamos vivendo, que é o mundo científico, mas também o sofista que estava fora dessa sistemática tem uma coisa muito interessante que é o discurso. Então nós vamos pegar o discurso sofístico e nós vamos pegar essa episteme, né, científica que está vindo aqui, porque tudo interessa. Não vamos jogar nada fora. E aí ele vai dizer que isso cai muito para a arte política, né, que é a arte do conjunto, de reunir as pessoas, né, porque a política ninguém faz. Quem faz política sozinho? Não está fazendo política nenhuma. A política é sempre uma coisa para o grupo, né, para formar um partido, governar um país, fazer alguma coisa. A política é sempre alguma coisa muito prática, né, muito objetiva. Então ele diz assim, mas esse discurso político, ele precisa dessa sofística. E ele vai dizer exatamente isso. O psicanalista, ele é um sofista. Ele usa os dois métodos, exatamente. Por isso ele diz assim, eu não vou nessa onda dizendo assim, vamos condenar os sofistas. Não, nós vamos pegar o que tem de bom deles e vamos pegar também o que tem de bom do Platão e vamos junto com tudo isso, né? Tudo o que nos interessa é que ferramentas nós podemos usar para poder trabalhar com as pessoas. Então, assim, nós estamos fazendo alguma coisa parecida com o que Platão fazia nesse diálogo, especialmente porque ele está tentando extrair um conhecimento lá do escravo que a priori ele não tinha. Ele diz assim, isso é parecido com extrair alguma coisa do inconsciente, que é um saber que não se sabe. Tem alguma intenção. Ele não falou isso à toa, mas falou. Né? É um discurso. Discursos, depois o Lacan vai trazer nesse seminário, discursos sempre têm consequências. E o discurso dele tem consequências no mundo. Platônico mudou o mundo. Todo discurso tem consequências. Ele diz assim, o discurso do inconsciente é consequente. Né? Dentro da sua família, o que você fala gera consequências. Né? Dentro da sua sociedade, né? O que você fala gera consequências. Explicando para nós o que é que aparece no diálogo do Platão. O diálogo do Menon, né? Porque ele chama o escravo e ele diz assim, eu vou provar para você, Menon, que esse cara sabe fazer cálculo de superfície. Né? Então ele sugere para o escravo que ele dobre a superfície de um determinado quadrado. De lado, uma lateral, né? Um quadrado tem 4 lados, então uma das laterais tem 2 pés. Como é que calcula a superfície de um quadrado? Lado vezes lado, porque são todos os quadrado, todos os lados são iguais. Pode ser da base vezes a altura, por exemplo, daria no mesmo de multiplicar. Então, se tem 2 de lado, qual seria a superfície? 2 vezes 2.
dá 4. Então ele diz assim, como é que eu duplico? E o escravo diz assim, logo de cara, e fala assim, duplica-se a lateral. É aí que a coisa começa a enrolar, porque ele diz assim, duplique a superfície. E o escravo responde, né, simplesmente fazer um quadrado com 4 de lateral. Para duplicar, veja, depois o Lacan vai explorar isso, então eu vou adiantar um pouco. Na cabeça do escravo, duplicar é multiplicar por 2. Então eu pego simplesmente a lateral, que é o que eu conheço, que é 2, e eu trabalho com o quadro da superfície de um quadrado que é 4 por 4. Dá 16. Então ele diz assim, você ao invés de duplicar de 4 para 8, você quadruplicou. Aí o escravo fica confuso e diz assim, pera, se eu dobrei o tamanho da lateral, como é que eu quadrupliquei a superfície? Diz assim, esta é a diferença que existe entre o conhecimento que eu aplico objetivamente, sem pensar nas consequências, e o resultado que eu obtenho disso. Ele vai discutir aqui muito o que é a matemática. É a primeira vez que ele vai começar a falar de matemática, mas daqui para frente vai aparecer um monte de coisa de matemática. Mas ele vai dizer assim, a matemática é uma linguagem que tenta expressar a realidade do mundo. Só que ela é confusa, como a nossa linguagem é confusa. Tento explicar alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui explicando para vocês, né, o dobro de 2 é 4, 4 vezes 4 eu estou confuso fazendo isso, porque a nossa linguagem é confusa. E além de tudo, vocês têm que me acompanhar e dizer assim, estou entendendo. E não é tão fácil, né? Então ele diz assim, a matemática cai nessa confusão também. Então ele diz assim, o que Sócrates está trazendo para nós, né? Na verdade, Platão, né, através desse exemplo de Sócrates, ele está dizendo assim, as coisas parecem óbvias, mas não são. Esse diálogo do Mênon, né, o diálogo do Platão, é muito interessante porque ele traz para nós o que está por trás daquilo que fazemos no nosso dia a dia, na nossa linguagem, no nosso pensamento. Que conclusões nós tiramos sem analisar completamente o assunto. Eu tenho que fazer uma tradução de superfície para lado. E eu não faço essa tradução, eu faço uma coisa direta. Se eu duplicar o lado, eu estou duplicando a superfície. Não, você está quadruplicando a superfície. Porque são 4 lados, exatamente. Está por trás de alguma coisa que eu desconheço, que aí ele vai chamar de imaginário, atentos, na hora em que eu simbolizo. A não ser que a gente seja virtuoso, vou fazer o link lá com o virtuoso, que a gente falou na semana passada, e eu vá adiante. Eu vá tirar conclusões a partir disso. O que o Platão faz, e é o que nós fazemos na análise. Quando vocês falam alguma coisa, eu começo a perguntar, e eu faço vocês irem adiante no seu pensamento. Outros pontos de vista. Para fazer o quê? Para tirar, muitas vezes, essa questão de que a vida é assim, as coisas são assim, é assim que funciona, eu vivo assim. E eu começo a perguntar, e eu faço você girar, para que você olhe para a sua vida para outra forma. Hoje você vive assim. Eu garanto para você que você não viveu assim no passado, e há uma possibilidade de que você viva diferente no futuro. Não é isso que nós fazemos na análise? É o método platônico. O que o Platão estava dizendo por mais que possa haver um conhecimento da alma imortal, esse conhecimento da alma imortal, ele nos leva até um certo ponto. A partir daí, nós temos que nos questionar e desenvolver novos conhecimentos. Ele fala assim, isso para nós hoje é tão evidente, porque a nossa episteme científica é evidente que ela é assim. Nós nunca paramos de questionar. Então, a doxa é aquilo que a gente falou, é aquele conhecimento prático, né, o conhecimento que não é episteme, né? A episteme é o aprofundamento dos conhecimentos. E uma ortodoxa é uma prática, que era a prática socrática, né, através da maiêutica, de meio que consertar
o pensamento, de certa forma, vamos dizer, Sim. né? Desenvolver esta doxa, né? E ele diz assim, tem uma ortodoxia aí. Nós também temos uma ortodoxia, né? Que é a prática psicanalítica, que é uma prática da fala, do simbolismo. Então ele vai dizer assim, não dá para dizer, não dá para se afastar totalmente do diálogo platônico, porque ele está baseado numa coisa muito semelhante à que a gente usa. Porque assim, parece que o Manoni estava meio revoltado com isso. Não, que história é essa, né? Não é um platonismo. E o Lacan está dizendo assim, peraí, Manoni, tem alguma coisa a ver. Né? E o Hippolyte, que é um filósofo, está meio que concordando com o Lacan, dizendo assim, não, Lacan, realmente tem o que fazer. É diferente? É diferente. Até porque a nossa episteme, né, moderna é muito diferente da episteme socrática. São momentos diferentes, épocas diferentes. Sócrates vai trabalhar muito com a política. Né? Ele vai dizer que os virtuosos deveriam ser os políticos. Ele fala isso hoje em dia, não sabemos que reflexo tem, mas já não tem muito a ver. Quem está na política não tem nada a ver com virtuosidade. É um cara doxa, é prática. Né? Os políticos são homens práticos. São homens que querem seus objetivos, né? Que fazem de tudo para obter resultados. Então ele diz assim, este momento nosso, um momento científico, um momento é muito diferente, mas não dá para dizer que não tem nada a ver. E ele faz vários paralelos, ele diz assim, temos paralelos sim, né? Um bom político, naquela época, não hoje, era também um bom psicanalista. A política era, vamos dizer assim, uma arte do saber. Mas se nós olharmos na época do Sócrates, né, e na época de Platão, mais na época de Platão do que... Sócrates não deixa nada escrito, tá? Então, quem escreve sobre Sócrates é Platão. Então, Platão deixa os diálogos, que são coisas falando de Sócrates, né, porque ele é um discípulo dele. Então, ele diz assim, na época de Platão, isso tudo fazia muito sentido. Por quê? O conhecimento, né, o desenvolvimento da episteme, né, todo esse desenvolvimento científico, estava começando ali, porque o psicanalista vai tentar descobrir as coisas que não estão evidentemente colocadas. O filósofo faz a mesma coisa, ou pelo menos o filósofo daquela época. O Zayer até fala, né, nós vamos usar o dia a dia da pessoa, as influências que ele teve do pai, da mãe, dos tios, né, da sociedade. Ele vai falar dele no mundo. Mas, na verdade, o que nós estamos querendo é descobrir a verdade lá do inconsciente que está oculta. Não está na doxa, né, não está na prática do dia a dia, está na episteme. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a pessoa pensar. Nós fazemos a pessoa falar sobre os próprios pensamentos dela. Isso é filosofar. Então, se ela vai entender ou ela não vai entender, aí é uma grande questão. Às vezes, ela precisa não entender, mas simplesmente mudar o comportamento, mudar a mudança, fazer a atitude nova. Nem sempre você passa pela compreensão, porque a compreensão, ela muitas vezes, como ela está muito baseada na lógica, em tudo que a pessoa já aprendeu, ela prende a pessoa, ela não liberta. É uma espécie de um código que está oculto, está por trás. Quando nós falamos, e depois Lacan vai usar isso pra caramba, né? Ele vai dar um salto exatamente nesse seminário, e ele vai dizer assim, estas leis do inconsciente, elas estão na linguagem. Não, ela não vai entender. E o analista não vai explicar para ela, mas ele vai fazer com que ela fale e que ela, ao falar, trabalhe com todo esse conjunto, com essas leis que estão ocultas. Isso vem quando a pessoa diz assim para você, eu tive uma crise de pressão alta. Ou seja, ela está dizendo, eu tive uma crise de pressão alta. Que é que esse mecanismo... E minha pressão subiu porque eu estou pressionado. E eu estou pressionada, muito provavelmente, por mim mesmo. E os outros não estão fazendo essa pressão. Que ele agora está cada vez mais, você vê que ele está marcando e dizendo assim, isso é simbólico, isso não é imaginário. Né? A intuição, aquela coisa que vem já meio pronta, aquele conhecimento que é padrão do mundo, é imaginário. Muitas vezes ele esconde por trás um monte de coisa que a gente não percebe. Quando você começa a falar sobre isso, essas coisas começam a aparecer.
Seja numa fala corrente de linguagem, seja numa matemática, seja numa topologia, seja em que tipo de linguagem for, vai começar a aparecer as inconsistências ou aquilo que está escondido por trás do que o imaginário tenta deixar muito estável, muito claro. Né? As pessoas têm uma firmeza. Eu sou muito... Eu sei o que eu sou. Tá no imaginário. Então começa a me falar como você é.